E então os espíritos respondem simplesmente: vede. Então entender Jesus como o guia dos homens não nos parece, de facto, difícil. Isto porquê? Porque tudo aquilo que Jesus ensinou, demonstrou pela ação, pela atitude. Ao declarar aos homens sede perfeitos, deixou claro que todos os homens podem aperfeiçoar-se, pois que ele falava para toda a humanidade. Procuramos no dicionário a palavra guia, vamos ver que se define como todo aquele que dirige, que ensina o caminho. Então Jesus, mais que ninguém, enquadra-se nesta própria definição. Ao nascer trouxe aos homens o conhecimento da lei, a lei do amor, que até então não era vigente nessa época. O amor que é um sentimento que cada um de nós tem no seu íntimo. Todas as criaturas têm esse sentimento. Os ensinos de Jesus brilham no mundo tal qual um farol gigantesco sobre a humanidade. Farol este que nos mostra o caminho verdadeiro, o caminho que nos leva até ao nosso Pai Celestial. Esse caminho que nos traz a verdadeira felicidade e a paz íntima. Na frase sede perfeitos, no capítulo 17, que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, o que é que a palavra de imediato perfeito para cada um de nós significa? Pode significar ética, pode significar santidade, mas de facto não era essa o conceito nem a definição para Jesus. Porque no Antigo Testamento vamos dar conta que perfeição e perfeito significa completo, correto, inteiro. Já no grego, em geral, ser desenvolvido, que já atingiu o seu propósito. Não podemos questionar qual é o nosso propósito, qual é o meu papel, qual o da encarnação. Kardec transcreveu o trecho de Mateus 5:44, 46 a 48, no capítulo Sede Perfeitos do Evangelho. E logo no item 1 é intitulado Os caracteres da perfeição. E diz-nos o seguinte: amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam, perseguem e vos caluniam, porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa haveis de ter? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudardes apenas os vossos irmãos, que fazeis de especial, mais do que os outros? Os gentios também não fazem assim? Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Então, amar os nossos inimigos, nessa complexidade do eu em relação ao outro, nos orienta para quê? Para o nosso aprimoramento. Quem é o meu próximo? Podemos questionar. Será que o meu próximo somente é aquele que está junto de mim, na convivência familiar, irmão?
pai, mãe, família? Será que são os vizinhos, colegas de trabalho, aqueles que vamos encontrando no nosso dia a dia? Irmão não é só aquele que convive connosco de perto. São todos aqueles que no nosso dia a dia se vão aproximando de nós. Nessa aprendizagem mútua, muitas vezes temos o conceito errôneo por ter já determinado conhecimento que estamos para ensinar. Nós somos aprendizes. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que de facto podemos ensinar algo, hábitos que já adquirimos vindo de outras existências, mas no relacionamento com o outro eu vou adquirir algo que ainda não tenho e que o outro tem. Porquê? Porque as vivências de cada um de nós é diferente. E daí que se tudo gira, digamos que em torno desta importância do relacionamento, que se faz de facto importante para o nosso aprimoramento, para a nossa evolução espiritual e moral. Então, quando no Evangelho, peço desculpa, no Livro dos Espíritos, no capítulo 12, que dá por título da perfeição moral, Kardec, na questão 895, coloca: postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. Isto porquê? Porque isto vem de encontro a que inimigo naquela época de que Jesus falava não tinha a ver propriamente com uma pessoa, mas com a coletividade. Quando a gente fala de partidos, não é no global, não é o total, é uma parte da sociedade. E assim, nessa época de Jesus, de facto, eram esses grupos sectários, digamos, de que ele falava. Então, o apego às coisas materiais constitui sinal de inferioridade, porque quanto mais se aferrar os bens deste mundo, tanto menos o homem compreende o seu destino. Quando falamos que nos odeiam e orar pelos que nos perseguem e caluniam, ressalta aqui o valor da ação, do trabalho edificante no bem, que de facto é a única força, o bem é a única força que pode combater o mal. Quando numa discussão, vamos comparar a discussão a uma fogueira. Não é? Se a pessoa está com esses sentimentos menos bons, como vou combater isso? Através do amor. Vou combater essa fogueira com a água, não vou combater a largar mais lenha, por assim dizer, para que a chama seja maior. Então é exatamente isso que Jesus nos chama a fazer, a trabalhar. Podemos pensar que aquilo que nós já temos a nosso favor, a ação, o conhecimento trazido pela própria doutrina que nos esclarece que Deus é o único, que é Pai, que somos espíritos, todos nós com oportunidades de crescimento, de aprimoramento,
nesta jornada de encarnação, então será que eu tenho a percepção das bênçãos que vou recebendo no meu dia-a-dia? Presto atenção a isso? Estou focada nisso? O que é que a vida está a ensinar-me com este problema, com esta dificuldade? Porque estou persistindo muitas das vezes no mesmo erro, já tendo eu consciência que estou a fazer mal. No Livro dos Espíritos, na questão 132, que nos diz, que nos fala sobre o objetivo da encarnação dos espíritos, os espíritos respondem que Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Visa, por outro lado, outro fim, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. E noutra questão, também, digamos que ligada a isto, na 115, Kardec coloca a seguinte questão: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E a resposta: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, os espíritos adquirem esse conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e dessa forma chegam mais rápido ao seu destino final, que é o da perfeição. Outros murmurando. E muitas das vezes passamos a vida a lamentar-nos de tudo aquilo que nos acontece. E assim, diz-nos aqui que, dessa forma, é culpa nossa porque permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então, muitas das vezes, passamos pela vida sem aproveitar, de facto, aquilo que a vida nos dá. Porquê? Porque estamos focados noutros interesses e esquecemos que somos espíritos imortais, num corpo, e que de facto o alimento necessário para nós é a espiritualidade. Só que muitas vezes estamos focados naquilo que é matéria, materialidade, e esquecemos que estamos de passagem aqui e que, de facto, a nossa pátria é espiritual e não é terreno. Então, nós não nascemos por um acaso. Nascemos em busca de um destino, o aprimoramento do nosso caráter, a superação de vários conflitos, a construção da própria harmonia íntima, em suma, a conquista de níveis mais elevados de evolução e de perfeição. Nesse progresso, nada mais é do que a plena consciência da vivência de quê? Das leis divinas, que está exposta no Livro dos Espíritos, porque são elas que verdadeiramente vão viabilizar a manutenção de um comportamento pautado pela responsabilidade e sabedoria, pela justiça e fraternidade. No livro Nosso Lar, pelo Espírito André Luís, psicografado por Francisco Cândido Xavier, num capítulo intitulado
amigo, vai nos dizer que o homem terrestre não é um deserdado, é filho de Deus em trabalho construtivo, envergando a roupagem da carne, aluno da escola benemérita, onde precisa aprender a elevar-se. A luta humana é a sua oportunidade, sua ferramenta, seu livro. Como podemos então interpretar no suportar todas as vicissitudes da existência corporal, à luz dos postulados espíritas? Será que devemos nos manter apáticos perante determinadas situações na nossa vida? O conformismo na presença de dor, de infelicidade? Com a doutrina espírita, de facto, vamos aprender que não nascemos para viver decepcionados com a nossa própria existência, mesmo que ela nos vá subcarregar com algo muito maior do que aquilo que, na verdade, nós queremos para nós, para a nossa vida. Mas tudo aquilo que nos é dado, a espiritualidade nos diz que, de facto, temos forças para suportar isso e temos ferramentas para as resolver. Então, na realidade, nada do que ocorre é superior às nossas forças. O que é que causa, então, tantos embaraços? Não é questão de sermos ou não capazes de lidar com os mais diversos contratempos e dificuldades, mas simplesmente porque há uma relutância nossa em reconhecer o aprendizado que principalmente todas estas situações nos vão proporcionar. Sendo assim, suportar todas as vicissitudes de existência corporal em sempre manter a firmeza e a confiança na vida e também em nós mesmos. Buscando dessa forma o quê? Buscando conhecimentos que melhor nos esclareçam quanto aos possíveis conflitos. Por outro lado, alternativas mais viáveis à melhoria ou resolução do próprio problema. E por outro também, valores que intensifiquem ainda mais os nossos potenciais e qualidades, porque somente eles é que nos vão permitir manter o otimismo, a perseverança, a confiança e o discernimento necessário perante as circunstâncias da nossa própria existência. Sem dúvida que somos seres sociais. E esse é o maior desafio que nós temos, pois a nossa própria natureza nos incita a nos relacionarmos com o nosso próximo. O relacionamento com o outro vai refletir o que existe no nosso interior. Isto é, se somos críticos, exigentes, projetamos isso, vamos projetar isso no outro. Então eu só poderei amar o próximo se de facto me amar a mim mesma. Porquê? Porque aceitando-me como eu sou, mais facilmente eu irei aceitar o outro, as suas dificuldades, naquilo que de facto eu vejo de menos bom, nos seus defeitos, nos seus vícios, porque vou transpor para mim
De facto, eu também tenho essas mazelas espirituais. Eu não sou melhor que o outro. Então, a grande dificuldade está em nós nos transformarmos do dia para a noite. Isto é, nós queremos, quando começamos a ter algum conhecimento, queremos que as coisas se transformem rapidamente. Isto é, adquirir virtudes rapidamente. Mas isso não é assim. Isso não acontece dessa forma. Tal qual uma casa. Uma casa não é construída pelo telhado. Não tem como suporte para esse telhado, certo? Começa pelos alicerces embaixo, alicerces fortes, que depois possam sustentar, então, todo o edifício. Nós, na nossa evolução espiritual e moral, no nosso aprimoramento, não há saltos. Tal qual começamos pela primária, passamos pelo secundário e assim sucessivamente. Então as dificuldades que vão sendo colocadas a cada um de nós têm a ver com aquilo que nós, de facto, já estamos preparados para suportar, para resolver, para nos aprimorarmos. É que pela nossa acomodação nós vamos sempre achar que aquela dificuldade, aquele embaraço não é bom para nós, porque nos balança. Mas de facto, esses balanços, essas dores que muitas vezes nós temos, é aquilo que de facto são aqueles empurrõezinhos. Para quê? Para nós aprendermos, para nós aperfeiçoarmos naquilo que de facto necessitamos. Então, a prática terapêutica deve ser a da aceitação e do possível a nossa transformação para melhor. Com o enfrentamento das nossas sombras, nós iremos transformar a nossa fraqueza em força, o medo em coragem, o ódio em amor, a culpa em perdão, a tristeza em alegria. Vamos agora então ver um pequeno vídeo, cerca de 1 minuto só, que é de um excerto do filme sobre Divaldo, a vida de Divaldo, com Joana Dantas, que dá por título O Mensageiro da Paz. Quem de facto ainda não viu este filme, aconselho vivamente a ver. Então é isso mesmo. Como é que se chama o filme? Mensageiro da Paz, o filme da vida de Divaldo. E Joana Dantas é a mentora de Divaldo. No livro Evangelho de Emanuela, que é acerca de que também diz comentários ao Evangelho segundo Mateus, vai-nos dizer que, de facto, muito curioso, ainda todos estamos muito longe da perfeição. A pessoa amada. Contudo, ninguém vive fora do constante aperfeiçoamento. Realmente não te será passiva a ascensão imediata da luz eterna, onde a nossa presença, de certo, nublaria o semblante dos anjos. No entanto, podes ser o apoio firme do lar em que Deus te situa, exercendo aí a bondade, a renúncia, o carinho e o desvelo, o consolo e a paciência incessantes. Assim, nós olhamos para as pessoas e, como que numa tela mental, os erros, defeitos daquele ser é radiografado e, de imediato,
nós entramos no julgamento como nós fôssemos as pessoas mais perfeitas da Terra. E sabemos que assim não é. Nós somos seres ainda imperfeitos. Então, o caminho de busca da perfeição vai exigir uma nova postura de cada um de nós, que tem a ver com o trabalho de renovação interior, de reflexão sobre os ensinamentos e situações morais. Devemos principalmente nos consciencializar de quê? Dos nossos erros, das nossas imperfeições, das nossas limitações também. São esses exercícios, o retardo espiritual continuará sempre com prejuízo nosso, e só nosso, não é para o outro. Ti mesmo, disse Sócrates, o filósofo, o que fizermos aos outros será usado de medida quando formos avaliados pela espiritualidade. Como Jesus dizia, assim como medirtes o outro, assim sereis medidos. Antes de nos preocuparmos com os defeitos dos outros, renovemo-nos no nosso dia-a-dia. Só a transformação aparente não vai adiantar, teremos que ir ao fundo da renovação da nossa própria personalidade. Renovação da nossa alma. Temos que viver a vida de uma forma equilibrada. A doutrina espírita vai nos oferecer uma perspectiva que nos convida a agir de uma determinada maneira pela realidade da vida espiritual. Então, Kardec, na obra O Espiritismo não é o que crê... peço desculpa, já estava aqui. Kardec, na obra O Espiritismo, na sua mais simples expressão, diz-nos que o verdadeiro espírita não é o que crê nas comunicações, mas o que procura aproveitar os ensinamentos dos espíritos. De nada adianta, então, crer se sua crença não faz dar sequer um passo na senda do progresso e não o torna melhor para o próximo. Então, nós precisamos fazer as nossas próprias escolhas no mundo. Não basta nós sabermos sobre espiritismo como ciência, restringido ao conhecimento, sabendo que existe comunicabilidade dos espíritos, existe vida após a morte. Todo esse conhecimento útil para o nosso dia-a-dia. As nossas ações têm de facto que ser coerentes com esse próprio conhecimento. Então, no livro Fonte Viva, de Emmanuel, no capítulo 96, que dá por título Além dos Outros, então vai-nos falar do que é que nós estamos, já com esse conhecimento, o que é que nós estamos a fazer diferente de todos os outros irmãos que não têm esse conhecimento, que são descrentes. Então, diz-nos que cuidar dos deveres domésticos, satisfazer exigências legais, são tarefas peculiares, quer a crentes, quer a não crentes. Jesus, no entanto, vai esperar mais do próprio discípulo. Como? Se sabemos improvisar o bem onde outras pessoas não conseguiram, se aguardamos com paciência onde outros desesperaram, se partilhamos da alegria de amigos, a inveja, se partilhamos o sofrimento dos nossos adversários sem falsa superioridade. Então, o que é que cada um de nós dá no Ministério da Caridade?
Para quantos se felicitam em suas bênçãos extraordinárias, surge o desafio do Mestre, indagando sobre o que é que de extraordinário nós estamos a fazer. Então, Jesus não veio exigir nada de extraordinário de cada um de nós. Nós devemos começar por coisas simples, cultivar coisas simples na nossa vida, como seja a bondade. Quando Jesus nos diz nas instruções no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que dá por título Cristo Consolador, vai-nos aparecer nas instruções dos Espíritos a vinda do Espírito. E eu vou passar a ler. Como em tempos passados, entre os extraviados filhos de Israel, vem trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como a minha palavra em tempos passados, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grandioso, que faz a planta germinar e as ondas se levantar. Então, quando é dito que, sendo vós outros perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito, claro que não estamos a falar de uma perfeição de Deus. É impossível isso, a nossa perfeição será uma perfeição relativa. Mas quando nos aparece neste excerto, parece-nos o Deus bom, isto leva a quê? Leva a que nós, de facto, pensemos que a bondade pode ser exercitada por cada um de nós. Podemos exercitar isso na nossa vida, fazendo o bem a todos aqueles que nos rodeiam, independentemente de crenças, independentemente de outros. Todos somos irmãos, todos criados, simples e ignorantes, com o destino para a perfeição. Portanto, estamos todos na mesma caminhada, sem mais importantes ou menos importantes. Todos temos o mesmo fim, desde aquele que dorme na rua, a prostituta, desde o mendigo, desde aquele que faz coisas maravilhosas, todos, sem exceção. Estamos nessa rota de aperfeiçoamento.